Olá, meu nome é Ricardo Dias de Castro, eu sou psicólogo, mestre em psicologia social, doutorando em psicologia social, e hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre isso que a gente tem nomeado um pouco, né, no momento contemporâneo como políticas de diversidade e inclusão. Esse é um tema amplo, e eu acho que para poder falar sobre ele eu vou fazer alguns recortes. Vou tentar trazer essa discussão sobre diversidade e inclusão, sobretudo a partir, né, de um conjunto de pesquisas, estudos e também, né, de algo que foi reivindicado fortemente pelos movimentos sociais, sobretudo pelos movimentos negros, que a gente vai entender como ações afirmativas e democratização do ensino superior. Vamos lá, né? Para falar um pouco sobre esse projeto e esse processo de inclusão da diversidade nas políticas brasileiras, né? Aqui fazendo um recorte educacional, mas que serve para a gente poder falar de outros espaços também, como inclusão na política, na mídia, na moda, enfim, existe uma série de perspectivas que vão sendo construídas a partir desse debate. É importante que a gente entenda o que exatamente nós estamos entendendo como desigualdade, para a gente poder compreender por que políticas de inclusão são importantes para a garantia de um processo radicalmente democrático. Bem, acho que para início de conversa, se a gente contextualizar a nível de Brasil, a gente também pode pensar, na verdade, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, e em vários outros territórios, né? Assim como a Índia, assim como a Ásia, né? Assim como a África, né? Vários territórios, né? Ali no momento que a gente vai compreender, né? Normalmente a gente estuda como grandes navegações. Eu acho que é interessante que a gente nomeie também como grandes explorações e grandes colonizações, porque foi um momento em que o poder central da Europa, né, numa tentativa de aumentar o seu acúmulo de capital, né, numa tentativa de continuar correspondendo às expectativas, né, financeiras daquela época ali da Idade Moderna, né, entende que seria importante, né, tentar descobrir é um pouco complicado, mas invadir outros territórios que já estavam lá, que já existiam, né, para recolher matéria-prima para a produção de produtos manufaturados e também para a exploração de uma mão de obra escrava, né? Fazia parte daquele projeto econômico de acumulação do capital, né, que mais matéria-prima fosse achada para a produção de mais produtos, para vender mais produtos, acumular mais dinheiro e fazer um uso, né, do que a gente vai entender como escravidão, né? Uma escolha político-econômica, né, que marcou toda a modernidade. O que eu quero dizer com isso? Nesse encontro do poder central europeu com os distintos continentes, houve um encontro com uma diferença cultural, uma diferença de população, uma diferença de linguagem, uma diferença de existência humana. Essa diferença, ela foi tomada, né, quando a Europa, ao encontrar com essa diferença nesses distintos continentes, né, ela lida com a diferença a partir de uma dimensão de poder. Né? Então, o poder europeu ele se encontra com a diferença e ao invés de valorizar, né, e ao invés de se permitir experimentar a diversidade do que seria o mundo, a Europa, ao se tomar como centro do mundo e modelo de organização econômico, político, cultural da existência, toma, então, as diferenças a partir de uma valorização moral que produz uma desigualdade. Nesse momento, então, né, o que a gente tem que entender é que esse encontro que marca, né, esse conflito super violento que aconteceu entre a Europa e outros povos espalhados pelo mundo em outros continentes, né, foi a marca da desigualdade. Né? A Europa, ao se tomar como centro do mundo, algo que a gente vai nomear como eurocentrismo, um eurocentrismo, né, que ele teve uma influência muito grande na organização, né, política, econômica, cultural, de gênero, de sexualidade, arquitetônica, no mundo, que ali começa, né, a se produzir uma globalização e que depois, né, chega a esse mundo, né, conectado que a gente tem hoje em dia. Né? Por conectado, nós também podemos dizer ocidentalizado. Né? O modelo europeu de existência do mundo acabou, né, sendo tomado como centro de organização do maior e do máximo desenvolvimento da potência humana, e tudo aquilo que se diferenciava disso acabou sendo degradado, desumanizado, desvalorizado e exterminado.
né? Nessa perspectiva, né, o encontro da Europa com distintos povos produziu, né, se a gente for pensar no Brasil, o encontro dos portugueses com os povos ameríndios e mais tardiamente, né, dos portugueses adotando a escravidão africana, né, e fazendo o sequestro de negros africanos, né, de vários países africanos e trazendo para dentro do Brasil. A gente tem aí também, né, um segundo encontro com o diferente que também produz violência, degradação e desumanização. Bem, por que é importante entender isso? Porque a estrutura da desigualdade é uma estrutura, é estrutural, né? A desigualdade enquanto tal, ela é algo que permeia em absoluto a organização e a fundação da sociedade brasileira. O encontro com a diversidade não foi valorizado, mas ele foi, sobretudo, transformado num conflito e numa disputa, né? Nesse sentido, ainda que nós tenhamos, né, distintos povos que colaboraram na construção deste país, em função de escolhas econômico-políticas, né, aonde a experiência da pobreza e a da raça, né, elas foram sendo constituídas de forma muito próxima. Nesse sentido, ao a gente falar sobre um processo de acumulação do capital que aconteceu, uma série de pessoas, né, precisaram ser exploradas, desvalorizadas, né, e escravizadas para que essa acumulação pudesse acontecer, né, por parte da Europa. Esse resto que ficou para nós foi um resto muito desigual, né? O ouro brasileiro, os produtos brasileiros, né? Uma série de sabedorias brasileiras, né, foram traficadas, foram roubadas. Nesse sentido, uma série de saberes e existências humanas, né, não foram considerados, né, devidamente alocados, né, no protagonismo das pessoas que construíram absolutamente todas essas riquezas que a gente tem nesse país, que é o Brasil, por exemplo, mas que a gente pode entender que em todo país que foi colonizado isso aconteceu. Bem, tendo em vista isso, né, todo um projeto societário, né, foi produzindo a ideia de que o encontro com o diferente, e portanto foi produzida uma ideia de que esses povos tinham raças humanas inferiores, e ainda que, né, em tese sejamos todos humanos, o que o mundo ocidental produziu no encontro com o diferente foi desumanização, né? Nesse sentido, indígenas e negros, por exemplo, no território brasileiro, foram considerados menos gente, menos importantes, menos valorizados, né? Em função disso, eles podiam ser exterminados e explorados até a morte para cumprir com uma função econômica, né, que foi escolhida por essa acumulação sem precedentes que a Europa, né, escolheu como modelo de organização econômico naquele momento e que tem efeitos até hoje. Bem, isso acabou produzindo, então, né, uma experiência de pobreza, miserabilidade, e se você olhar para o mundo à sua volta, certamente você vai perceber que no Brasil, ainda que as exceções existam, né, a pobreza ela é marcadamente negra, né? E se hoje a gente também acompanha todas as questões que envolvem, né, os conflitos em relação aos territórios indígenas e à vivência indígena e aos saberes indígenas, aos saberes tradicionais como um todo, a gente consegue perceber que existe um projeto de Brasil que valoriza cada vez mais produções do norte global, sobretudo a Europa e os Estados Unidos, em detrimento das produções locais que são consideradas, né, menos conhecimento e mais desvalorizadas. Isso produziu no Brasil um mundo extremamente desigual. Populações que foram herdando os privilégios simbólicos e econômicos de europeus e de descendentes de europeus no território brasileiro, e portanto em sua grande maioria a população branca, foram herdando também privilégios educacionais, privilégios políticos, privilégios civis. O que deveria ser direito se tornou privilégio, né? Ao mesmo tempo, né, e por outro lado, né, populações não brancas, não herdeiras do poder europeu, né, sobretudo aqui no Brasil, né, herdeiras, enfim, da família, né, da coroa portuguesa, e depois, num segundo momento, a gente teve imigração europeia de outros lugares também, né? Bem, isso foi produzindo no Brasil um contexto muito desigual para determinadas experiências, com marcadores sociais muito específicos, né? Enquanto as populações fenotipicamente brancas, descendentes de europeus, tenderam a ter uma vida mais razoável dentro do território brasileiro, o que, né, há pessoas brancas que passam por violência, que passam por sofrimento, certamente, mas a gente está falando de um sistema estrutural, e a discussão precisa girar nesse entorno para que a gente não caia em individualizações de problemas históricos que são tão graves para a história do Brasil. E nesse sentido, a gente teve, por outro lado,
as populações ameríndias, negras, afro-brasileiras, né, completamente desconsideradas como protagonistas. Afinal de contas, eles não eram nem considerados gente. É sempre importante a gente entender que a desumanização da escravidão produziu exatamente a ideia de que o outro não era nada e de que a vida dele não valia nada. Pensa comigo, na construção do sistema educacional, político, cultural, estético, de saúde brasileiro, essas populações que tiveram seus saberes e suas experiências desconsiderados, eles foram completamente, né, alocados num lugar em que eles não tinham que construir e protagonizar nenhum desses espaços institucionais brasileiros. Pensa, com a queda então da escravidão e, portanto, com a queda em tese de um projeto colonial, que possui efeitos até hoje, ao nos tornarmos república, as instituições republicanas começam a ser construídas por quem estava no poder. Essas pessoas começaram a representar a si mesmas nesses locais de poder. E isso certamente produziu uma série de problemas na organização do espaço republicano pretensamente democrático brasileiro. Afinal de contas, o poder central, né, luso-brasileiro, né, levou em consideração apenas a si mesmos e aos seus pares, né? Então, neste momento, a gente começa a institucionalizar aquilo que antes já era desigual e agora entra num projeto republicano democrático também desigual. Para que contar toda essa história? Para entender a importância da inclusão e da diversidade. Esse país foi construído, né, por vários sujeitos, né, sobretudo portugueses, né, indígenas, populações ameríndias, né, e população, né, negra escravizada, né, forçadamente escravizada. Todas essas pessoas construíram essa nação. Por que a gente não tem todas essas populações representadas em lugares de decisão, em lugares importantes, em lugares que decidem sobre os rumos dessa nação? Vocês entendem que existe uma desigualdade estrutural que faz com que muitas vezes o mundo e o Brasil, marcado por sua colonização, tenham um projeto de mundo construído, sobretudo, né, por homens brancos, de classe média alta, descendentes de europeus? É importante se perguntar sobre isso para que as ações afirmativas não pareçam, né, uma tentativa de produzir uma desigualdade ou um racismo no Brasil. Isso já existe por causa do projeto colonial. As ações afirmativas querem justamente combater as desigualdades que o Estado brasileiro produziu ao longo da sua existência pelas escolhas econômico-políticas que ele fez ao longo do tempo. As ações afirmativas são estratégias, né, de pensar na valorização de saberes, trajetórias, conhecimentos e pensamentos de povos que foram desconsiderados, ainda que eles tenham construído essa nação, mas que foram deslegitimados como protagonistas da construção dessa nação. Veja bem, no processo de extermínio da população indígena, africana, afro-brasileira, uma série de saberes, né, potentes, transformadores, incríveis e que poderiam facilitar vários processos de organização da sociedade brasileira, houve uma tentativa de que eles fossem exterminados, houve uma tentativa de que eles não pudessem entrar no jogo democrático, né? E vejam tanto que isso é perigoso. É estranho pensar um mundo que seja construído, na verdade, por poucos, só para alguns deles mesmos, né? As ações afirmativas partem do pressuposto que existe uma potência de conhecimento, uma potência de solidariedade, uma potência de estratégias que podem se somar aos projetos que já estão aí colocados, inclusive tensionando e discordando deles. Afinal de contas, se a gente quer manter realmente o projeto da democracia, a gente precisa valorizar a diversidade constituinte dessa nação. Isso não vai ser feito com discursos, né, falsamente harmônicos de que somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. O mundo nos produziu de forma diferente pelo encontro colonial, pela exploração e pela violência. As ações afirmativas, elas são estratégias que podem ser utilizadas por empresas a partir da iniciativa privada ou inclusive pelo Estado brasileiro na garantia de reservas de vagas, na garantia de debates e reflexões sobre a história de resistência dos africanos e dos indígenas no território brasileiro.
né? As ações afirmativas podem garantir, por exemplo, como garantem, né, através de leis, a discussão, né, da história africana e da história indígena na escola, que é quando a gente vai falar da Lei de Diretrizes e Bases, que foi alterada, Lei 10.639, que traz uma série de mudanças na organização curricular, né, das escolas, né? A Lei de Cotas também é uma lei, né, que tenta garantir, então, que o Estado brasileiro se responsabilize por garantir um projeto, né, de entrada de estudantes nas universidades públicas, por exemplo, em que algumas vagas sejam reservadas para estudantes pobres e para estudantes negros. Para que isso, se somos todos iguais? É justamente para visibilizar, né, e colocar evidente que nós não somos todos iguais. E essa é uma discussão que, ainda que seja dura, ela precisa ser reconhecida. Estudantes pobres e estudantes negros, por uma questão de exclusão, né, foram impedidos de acessar o sistema educacional formal. O Estado brasileiro impediu que esses sujeitos pudessem alcançar esses lugares. Nada mais justo do que o Estado brasileiro agora finalmente se preocupe com isso e arranje políticas que repare e reorganize a mesma desigualdade que ele produziu em função das suas escolhas. Bem, espero que essa discussão tenha facilitado uma compreensão sobre a desigualdade e o processo de inclusão na sociedade brasileira e espero ter contribuído, inclusive, para que esse conhecimento possa transformá-los e transformá-las em relação ao projeto de Brasil que a gente deseja. É isso, muito obrigado, até a próxima!